Estúdio CBN. Agora, 2h50. Neste final de semana, começa a segunda fase do vestibular da Unicamp 2025, nos próximos dias 1º, domingo, e também 2 de dezembro, que é na segunda-feira, a partir das 9 da manhã. São mais de 13 mil candidatos aí esperados para essa segunda fase, que concorrem a mais de 2.500 vagas em 69 cursos da Unicamp. E as provas acontecem além aqui da região, em 22 cidades, do país, e 16 cidades do interior paulista. E sobre as orientações, principalmente aí para os estudantes, que farão a prova, a gente conversa agora com o José Alves de Freitas, ele que é diretor executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste. José, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com vocês e principalmente com os vestibulandos para as provas de domingo e segunda-feira. Bom, José, o que os mais de 13 mil candidatos aí podem esperar dessa segunda fase, São 2 dias, o que é avaliado nessa etapa do vestibular da Unicamp? Essa é a etapa mais importante do processo de vestibular, porque nós estamos falando com os alunos que de fato ingressarão nas nossas vagas no ano que vem. Essa é uma prova que tem características diferentes da primeira fase, que tem de múltipla escolha, porque agora todas as questões elas são abertas. Então nós temos a prova de redação no primeiro dia e prova de linguagens, e no segundo dia as provas de conhecimentos específicos. O importante é que os alunos estejam atentos aos enunciados, saibam ler adequadamente as instruções, aquilo que está sendo cobrado em cada comando, e possa ter tranquilidade para fazer as respostas. Professor José, na primeira fase, nós tivemos essa mudança aí depois de tantos anos da prova sendo aplicada pela manhã. Mais uma vez isso vai acontecer agora para a segunda fase. Foi uma avaliação positiva aí dessa mudança? Melhorou para os estudantes, até para a própria Conveste, para soltar o gabarito um pouco mais cedo? Qual que é a avaliação que a Conveste faz sobre essa mudança que, no princípio, parecia radical e agora já o pessoal vai acostumando, né? Foi extremamente positiva a recepção dos estudantes, tanto é assim que nós tivemos a segunda menor abstenção em 10 anos, e os comentários dos estudantes, dos professores, dos cursinhos, dos familiares foi muito positivo também. Porque, afinal de contas, seja o calor que nós estamos passando esses dias aqui, de manhã a temperatura é sempre mais agradável, os alunos chegam para um horário adequado, A prova começa às 9 horas, os portões são abertos às 8, então é bem melhor do que sair de casa meio-dia, com aquela tensão da 1 da tarde, para começar a fazer a prova. Então nós avaliamos de uma forma muito positiva os resultados que tivemos na primeira fase. Bom, no primeiro dia agora da segunda fase, José, a gente tem a prova de redação, que é uma prova comum aí para todos os candidatos, de todos os cursos aí, todas as áreas. Essa prova de redação, ela tem um peso maior? Qual que é a importância dela para o desempenho dessa segunda fase? A prova de redação é a prova mais importante de todo o processo vestibular, porque ela sozinha representa 20% do total da nota. Para vocês terem uma ideia, a primeira fase inteira representa 15% da nota. Então ela é fundamental porque nós queremos alunos que saibam ler e interpretar adequadamente e desenvolver um texto. Então, nós queremos alunos, que nós estamos falando de universidade, em que o aluno não saiba apenas responder múltipla escolha, mas ele saiba ler adequadamente e produzir aí as interpretações a respeito dos temas que aparecem na coletânea da prova de redação da Unicamp. Professor José, deixa eu falar um detalhe aqui, que até esse aqui que vos fala, não prestando vestibular da Unicamp, mas prestando concurso, uma vez quase não fiz a prova, porque estava no edital lá, caneta preta transparente. Cheguei para fazer a prova com caneta azul. Não pode, né? Então, a nossa orientação é que, efetivamente, por conta dos programas de computação e tudo mais, a caneta azul ela é tolerada. Mas o ideal é que seja caneta preta porque você digitaliza com maior qualidade. Então, o benefício é para o candidato, no sentido de que essas provas, ao serem digitalizadas e serão analisadas depois em tablets, em computadores, isso tudo é um elemento. Agora, você não vai deixar de fazer a prova por causa disso. A gente vai ter uma ajudazinha lá, se alguém faltar a caneta, a Conveste tem uma estrutura para poder, não para todos os candidatos, mas tem sempre uma caneta à disposição de vocês lá. Ou seja, também fica o anúncio aí, o recado, porque aquela turma que vende caneta na frente das escolas onde vai acontecer a prova, põe um ágio lá que ganha até o Natal, né? Não.
Não precisa tanto, né? Mas de qualquer forma é importante já saber disso e levar uma caneta preta, porque facilita para todo mundo. A nossa preocupação é que os candidatos sejam bem acolhidos nos espaços de prova, cheguem no horário adequado, possam entrar para fazer a sua sala e tranquilamente. O resto, a gente, se der algum probleminha dessa natureza, a gente vai tentar resolver para vocês. Até essa mudança do horário também para o período da manhã, com o início da prova às 9, né, José, também pode garantir um pouquinho mais de tranquilidade aí para o candidato, até nessa questão do trajeto, né, são horários com um pouquinho, movimento um pouquinho mais tranquilo, né, um movimento menor, porque a gente está falando de um domingo de manhã, principalmente, então isso dá também essa tranquilidade maior aí para o estudante que vai para o local de prova? Sim, dá. Agora é óbvio que em Campinas, nesse momento, nós vamos reduzir, né, os locais de prova. E um deles é a Unip, que sempre gera um fluxo ali na região por Sim. conta da própria questão dos acessos. Então, é importante os candidatos, mesmo sendo domingo, a gente sabe que a maioria vai de carro, né, ou de transporte de aplicativo, então há um congestionamento que se forma ali. Mas fiquem tranquilos e tranquilas, que a gente sempre olha com atenção para que todos os candidatos possam chegar ao local da prova. Nenhum tipo de relógio, né? Nenhum analógico, né? Nenhum tipo de relógio. Isso aí, se você levar, você vai ter que tirar e vai receber um saquinho para você guardar, onde também você vai guardar o seu celular e será lacrado, desativando alarme, desligando o celular, né, para não atrapalhar ninguém. A gente comentou da importância da redação, né, José, para essa segunda fase, aí para a avaliação. Claro que todo mundo quer saber o tema, né, da redação. Eu estou consultando aqui, tem até sites que fazem probabilidade do tema X ou Y que podem cair, né, para o pessoal aí que está na expectativa. Mas a dica importante aí para a aluna estar atualizado aí, além de ter um background aí, de ter uma base interessante de informações, estar atualizado sobre o que acontece hoje no Brasil e no mundo. Sem dúvida. Se você olhar os temas dos últimos 8 anos, pelo menos, do vestibular da Unicamp, ele vai sempre tratar de assuntos que estão pautados, que aparecem nos debates, debates públicos que interessam a formação da cidadania e de você ter um posicionamento diante do mundo. Então já apareceu temas como micromachismo, já apareceu a questão ambiental, já apareceu a questão do direito de opinião e as questões relacionadas a fake news. Tudo isso são temas que um bom estudante tem que ter no seu repertório. Agora, o mais importante do que ficar supondo quais serão os temas é ler adequadamente, porque você vai ter uma base de materiais que estão ali, de argumentos que estão ali, para você desenvolver a partir disso. É como nós que somos analógicos, né? E vocês também lembram de receber o jornal. Você recebeu o jornal, você lê o jornal, você forma, a partir do que você lê, com os seus filtros, você interpreta os fenômenos. É disso. Então, fiquem tranquilas e tranquilos, você tem um espaço e um tempo para você ler adequadamente aquilo que está ali, né, a coletânea que está ali, independentemente do assunto. Mas posso dizer que seguramente os temas não devem fugir da tradição da Unicamp, trazer temas atuais e temas que sejam relevantes para o debate da ciência, para o debate da cidadania, para o debate dos problemas do mundo contemporâneo e da sociedade brasileira em particular. E deixar um recado aqui também, professor, que tem cursos, né, arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e danças, que eles têm a prova de habilidades específicas, né, que vai acontecer na semana seguinte ao vestibular. O recado é o seguinte: se perder essa prova, se chegar atrasado com a prova de agora, acaba eliminado também, não consegue chegar à prova seguinte das habilidades, ou elas são separadas? Não consegue chegar, porque se você zerar em uma das provas, portanto, se você faltar no domingo e for na segunda, não vai resolver. Você pode até ir por conta de querer saber qual é o seu desempenho na prova, mas você não estará mais concorrendo às provas porque você zerou em uma das provas. Então, você não ter feito prova de redação significou zero. Você já está fora da disputa pelas vagas da Unicamp. A mesma regra se aplica em relação aos cursos que têm habilidades específicas. Você pulou a segunda fase, significa que você já está automaticamente eliminado para a prova de habilidades específicas. Bom, quero agradecer aqui a participação do José Alves de Freitas, ele que é diretor da Conveste, é a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, falando então dessa segunda fase que começa neste domingo às 9 da manhã e depois também a aplicação na segunda-feira, também a partir das 9 da manhã, com a aplicação aqui em várias cidades da nossa região. Muito obrigada, viu, pelas explicações aqui pra gente, um bom trabalho para você e para toda a equipe. Muito obrigado e bom trabalho para vocês também. E sorte para os candidatos. É isso aí. Obrigado, professor. Repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos.